E o processo de perícia, né? Então, agora a gente vai focar na perícia. As partes envolvidas em um processo, né? Tem processo jurídico, tem processo judicial, perdão. Tem um processo ali. E as partes, né? A acusação e a defesa, eles vão achar meios de prova. Essa prova pode ser documental, fotos, cartas, enfim, documentos, né? Essa prova pode ser testemunhal. Chamei aqui o meu vizinho como testemunha, né? O advogado chamou o vizinho da vítima ali como testemunha para dar o seu relato de que presenciava ou via a vítima sofrendo violência doméstica, por exemplo. Então, é uma testemunha, uma pessoa que foi lá chamada para falar que viu alguma coisa, que sabe de alguma coisa, ou se não viu nada, não sabe de nada, enfim. Eles vão usar esses meios de prova para fundamentar suas alegações, né? Quando os argumentos e as provas não são suficientes para o convencimento do juiz, há necessidade de se recorrer, então, a uma prova pericial. E essa prova pericial é produzida pelo perito. Então, aqui, isso vai ser só na psicologia? Não. Isso vai ser em qualquer caso, em qualquer processo, e pode acontecer também precisa, caiu um prédio. A gente vai precisar de uma perícia aqui de engenheiros ou de alguém, algum arquiteto, não sei. A gente vai precisar de peritos dessa área específica para irem até lá e para fazerem essa avaliação, né? Quem é o perito? O perito é um profissional habilitado para investigar e analisar fatos específicos a fim de produzir provas de causa e efeito, ou seja, estabelecer o nexo causal, perdão, gente, o nexo causal entre o dano ou fato ou ocorrência e o objeto de pedir da ação promovida. Complicado, né? Mas o perito, então, ele vai investigar, o juiz vai falar assim, faz uma perícia aí desse caso. Não é assim, né? O juiz pode ser específico, olha só, a gente quer saber se essas pessoas que estão aqui pedindo para ser habilitadas para adoção, se elas têm condições de serem inseridas no Sistema Nacional de Adoção. Então, você tem uma resposta, tem um objeto ali para você responder, né? Então, você tem uma demanda que precisa ser respondida. Então, você vai ler o processo, né? A gente vai ver como é que funciona um pouco, vou falar depois para vocês. Mas a gente vai ler o processo, a gente vai marcar entrevistas com as pessoas que estão envolvidas nesse processo. A gente, quando tem, né, criança, adolescência, que é o nosso caso, às vezes a gente pode conversar ou pedir alguma documentação da escola. A gente pode pedir também para falar com o psicólogo se aquela criança está numa terapia. Enfim, a gente pode aplicar teste, a gente pode usar vários recursos, o que tem disponível ali para a gente fazer na avaliação psicológica, mas não é qualquer teste, não é qualquer instrumento, não é qualquer tipo de observação. Eu quero ver aqui o desempenho acadêmico, tá? Isso pode ser relevante para mim, né? No caso de uma criança que está sendo acolhida, né? Ou que tem essa questão que pode ser acolhida. Isso, o desempenho escolar é importante? Pode ser, vamos ver o marco. Ela vinha tendo um bom desempenho acadêmico e aí ela teve uma lacuna ali. Como é que está isso? Isso pode ser uma informação importante para a gente. Mas não é qualquer informação da escola, qualquer informação do psicólogo que vai ser relevante. Então, a gente precisa estar com isso muito bem estruturado, porque isso é uma avaliação, não é uma terapia que muitas vezes a gente vai tendo contato com essas informações aos poucos, através dos pais, através da criança, e a gente vai tomando uma visão do todo,
estruturada, né? A gente tem a anamnese ali no início do tratamento e tudo mais, e é um trabalho de intervenção também, né? A terapia. O trabalho do perito não é um trabalho de intervenção. Estela, quem pode solicitar a perícia? O juiz pode solicitar a perícia, e a gente vai entender mais para frente que só o perito, quando a gente vai ver isso daqui a pouquinho, no próximo slide, eu acho, que só o juiz, o perito é um profissional da administração pública. Então, vamos supor, o juiz pediu uma perícia do perito, tá? Mas as partes podem pedir um psicólogo especialista para auxiliar elas durante o processo. E aí ele não vai ser chamado de perito, aí ele vai ser chamado de assistente técnico, tá bom? Então, o perito ele vai analisar o papel de cada um dos membros envolvidos e poderá sugerir ao juiz a melhor solução para garantir o equilíbrio emocional de todos, com prioridade para os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Então, há um privilégio aqui de entender quais são as necessidades e qual é o melhor interesse para aquela criança e adolescente, levando em consideração aquilo que eu falei lá no início, né? O desenvolvimento infantil e tudo mais. Tais conclusões são consubstanciadas em um laudo que será anexado aos autos, né? Então, depois desse processo de perícia, o perito ele vai elaborar um documento, e esse documento é a prova pericial. Então, o que o psicólogo, o que o perito, ou seja, de qualquer área, colocou ali, aquilo ali é uma prova. Ah, mas aí o advogado contratou um outro psicólogo para fazer a avaliação e falou que o perito, aquilo que o perito falou não tem nada a ver. Isso pode acontecer? Pode. O Ministério pode pedir perícia também? Ministério Público? Pode. Mas isso daí vai depender muito, né? Então, pode ser feita uma nova perícia, pode ser solicitada uma nova perícia. O psicólogo perito pode ser chamado, mesmo já entregando o documento, já foi anexado ao processo, mas ele pode ser chamado também para falar em juízo, né? A gente vai ver um pouco disso também ao longo das nossas aulas. Então, quando acionar o perito? Casos de tutela, casos de adoção, incapacidade para atos da vida civil, pedidos de guarda de criança e adolescente, acolhimento institucional. Então, essas são algumas das demandas mais comuns, né, para acionar um perito, mas dentre outras, né, há outras demandas, eu trouxe algumas. Às vezes eu paro aqui porque aparece uma mensagem para eu admitir alguém na sala, tá? Mas é só isso. Então, essas são algumas demandas para esse processo de perícia que o juiz pode demandar, né? Os juízes atualmente, pelo menos com os que eu trabalhei, assim, realmente valorizam muito o trabalho do psicólogo, do assistente social, né? Porém, já aconteceu de eu estar envolvida num processo e a gente ter avaliação, não só minha, mas de outra psicóloga, e avaliação de uma assistente social para uma decisão X e o juiz tomou uma decisão Y. Então, a gente indicou colocação em família substituta e o juiz decidiu por reintegração familiar. Isso pode acontecer? Pode, porque o juiz é quem decide. Então, o juiz vai ter aquelas provas, aqueles documentos, ele vai avaliar as testemunhas, tal, ele vai ouvir a equipe dele, ele vai ouvir o perito, ele vai ouvir o pessoal da instituição de acolhimento, né, que esse foi o caso, mas ele que vai tomar a decisão. Então, isso pode acontecer. Não é porque a gente está indicando alguma coisa que aquilo ali
vai ser, de fato, realizado. A gente tem que entender isso, né? Porque a gente, o Conselho Federal, né, de Psicologia traz nas resoluções exatamente isso, que o psicólogo ele não está ali para julgar o caso, para falar o que o juiz vai fazer. Ele vai fazer a avaliação dele e vai colocar os encaminhamentos, enfim, vai dar análise do caso. Mas quem decide é o juiz, tá bom? Geralmente, na maioria das vezes, na minha experiência, o juiz vai de encontro com o que os psicólogos, os assistentes sociais estão indicando, né? Até porque a gente que trabalhava mais diretamente ali com a família e tudo mais, ele respeitava, né? Respeitou sempre muito das nossas orientações, dos nossos encaminhamentos. Mas ele pode decidir de uma outra maneira.